No vídeo de hoje eu vou te contar as pegadinhas da previdência privada que ninguém te conta. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo, chama a galera para assistir aí, para quem precisa saber o que é uma previdência privada, como funciona e para quem não quer mais cair nas pegadinhas aí da previdência privada. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber, quando você senta na frente de uma pessoa que está negociando uma previdência privada, você precisa saber o quanto você quer se aposentar. Se hoje você tem uma renda aí de R$3.000, você precisa no mínimo manter o padrão de vida quando se aposentar. Ou manter um padrão de vida um pouco maior do que isso, mas nunca menor. O que eu vejo acontecer? Pego muitas pessoas que já têm previdência privada e que têm uma renda aí, por exemplo, de R$5.000 e que está calculado na previdência dela, com a contribuição que ela faz mensalmente, um aposento de R$1.500. Aí me fala, como é que você vai se manter se tem um padrão de vida de R$5.000 com R$1.500? Não tem como. Então você precisa sempre ajustar a parcela que você faz de contribuição da tua previdência privada. E na hora que você contrata uma, precisa estar claro isso com a pessoa que você está conversando. Com quanto você quer se aposentar. Porque com base nesse valor que vai ser feito o cálculo de contribuição mensal. A segunda coisa é, você precisa saber que tem taxas envolvidas na previdência privada. Taxa de administração, taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento. Então você precisa buscar as previdências que têm menos taxa. Taxa de administração praticamente todas têm, porque você está pagando alguém para fazer o investimento que você mesmo poderia estar fazendo para se aposentar. Então taxa de administração quase todas têm. Taxa de carregamento é o seguinte, vamos supor que você tem uma contribuição mensal de R$100 e a taxa de carregamento é de 3%. Ao invés de depositar lá no teu fundo de previdência R$100, vai depositar 97. Você deposita 100, porém o fundo deposita só 97. 3%, esses R$3, fica para o banco. Então taxa de carregamento não é legal, porque ela corrói muito a rentabilidade do teu fundo. Taxa de entrada alguns fundos cobram quando você entra no fundo de previdência, e taxa de saída alguns cobram quando você sai, quando você cancela a sua previdência, quando você faz um resgate da previdência. Ou seja, taxa de administração, taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento. Uma taxa de administração aceitável, que dá para aceitar no máximo 1%. Eu já vi previdência com taxa de 3%. Aí imagina o seguinte, uma outra pergunta que geralmente eles não fazem, ou um teste, é qual que é o teu perfil de investidor. Se é conservador, moderado ou arrojado, porque dependendo do teu perfil, o fundo vai alocar os recursos de acordo com o teu perfil, nos investimentos de acordo com o teu perfil. Eles quase não perguntam isso para ninguém. Então, geralmente, eles colocam todo mundo como perfil conservador. Ou seja, é a mesma coisa que colocar num fundo de renda fixa. Eles vão pegar o teu dinheiro, vão investir lá no Tesouro Direto, vão investir nos bancos, sendo que você mesmo pode fazer isso. Então, você paga para fazer algo que você mesmo poderia estar fazendo. Uma outra coisa que eles não perguntam, que você precisa saber na hora em que contrata o teu plano de previdência, é se a alíquota do imposto de renda vai ser regressiva ou vai ser progressiva. Se ela for regressiva, ela começa mais alto e vai diminuindo. Se ela for progressiva, ela começa menor e vai aumentando. Então, depois de 10 anos, você vai estar numa alíquota igual. Porém, nesses 10 anos, vai depender do tempo que você for resgatar, se você for cancelar, enfim, se você for fazer algum resgate de algum aporte que você fez. Vejo muitas pessoas usando a previdência como fundo de reserva de emergência, mas não é para isso. A previdência não é para aposentadoria. Então não resgata o dinheiro que você tem na previdência e principalmente sem saber qual que é a alíquota do imposto de renda. Você precisa saber qual que é a alíquota do imposto de renda que você vai pagar. E claro, se é regressivo ou se é progressivo. E isso, na hora de contratar uma previdência, tem que estar claro para você. A outra coisa é a dedução fiscal. Eu escuto muito assim, o legal do PGBL, porque tem o PGBL e o VGBL. O legal do PGBL é que você deduz 12% do teu imposto de renda. Beleza. Você faz a declaração completa do imposto de renda, porque isso vai funcionar para quem faz a declaração completa. Para quem faz a declaração simplificada, não faz sentido nenhum, você não vai ter essa dedução fiscal. Então, esse também é um ponto que a gente precisa olhar antes de contratar uma previdência privada que ninguém te conta. Outra coisa que chama muito atenção e que ninguém te conta é que
previdência aberta é melhor do que previdência fechada. Mas Dani, o que é isso? O que quer dizer uma previdência aberta e uma fechada? Aberta são as previdências de bancos, a que você compra no banco, uma concorrente da tua conta. A previdência fechada são aquelas que geralmente empresas oferecem. Então, se você trabalha numa empresa onde eles oferecem um plano de previdência privada e fazem uma contribuição mensal, nesse caso vale a pena você ter uma previdência, porque geralmente as empresas trabalham da seguinte forma: você contribui com um valor e elas contribuem com 100% desse valor também, ou seja, você sai aí de arrancada com 100% de lucro. Então nesse caso vale a pena. E as previdências fechadas são previdências de empresas, de cooperativas de crédito, que as taxas de administração são bem menores, a rentabilidade é maior, é muito melhor do que uma previdência aberta de um banco. E quando que vale a pena ter uma previdência ou não? Primeiro, a gente já sabe que não dá para contar com o INSS. E mesmo que você chegue a se aposentar, você está me assistindo aí, é um valor baixo. O valor que hoje já é baixo, daqui a 20, 30 anos vai ser muito menor ainda, você não vai conseguir se manter. Hoje no Brasil, só 1% da população consegue se manter, da população aposentada, consegue se manter com recurso próprio. Os outros 99% que são aposentados dependem de ajuda dos familiares e de casa de repouso. Então, só 1% consegue se manter, porque esse 1% soube fazer a gestão do dinheiro, construiu sua própria liberdade financeira, não ficou dependendo do INSS, né? Então, isso é algo que você mesmo pode fazer. Você pode, por exemplo, pegar um tesouro prefixado, um tesouro IPCA, que são investimentos mais a longo prazo, para fazer a contribuição da tua previdência privada. Você não precisa obrigatoriamente contratar uma previdência privada para se preparar para a aposentadoria. Então tem formas, montando a tua carteira de investimento, de você mesmo fazer isso. Comprando ações a longo prazo, investindo em algum fundo multimercado de longo prazo, tesouro prefixado, que é o tesouro IPCA, que é a longo prazo. Então tem meios de você mesmo contribuir e chegar lá quando se aposentar e tiver um dinheirinho bom. Mais do que se estivesse colocando numa previdência privada que tem alguns custos envolvidos. Então não tem somente a previdência privada e o INSS como forma para você se aposentar. Você mesmo pode fazer e montar isso sozinho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma simulação com uma sugestão de carteira de investimento para você contribuir para a tua aposentadoria, tá? Então curte o vídeo, compartilha com quem você gosta, para as pessoas saberem que não dá para depender do INSS para se aposentar e não tem só a previdência privada como forma de alcançar isso, tem outras formas. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e fica ligado, toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Beijo, galera, até mais!